Bom, gente, mais uma aula para vocês aí da nossa disciplina, né, de Teoria Macroeconômica 3. A aula de hoje que vai tratar aí da relação empírica, né, que existe entre salários, preços e a taxa de desemprego, né, e as conclusões teóricas que nós macroeconomistas tiramos disso, né? Então, obviamente, existe conclusões diferentes, tá? Com relação ao que acontece na análise aí dessa relação que a gente vai descrever nessa aula de hoje, ok? Então, inicialmente, né, a bibliografia, a gente continua ainda utilizando o livro de macro do Dornbusch, hoje o capítulo 6, ok, gente? Então, façam a leitura, tá? Não deixem de fazer a leitura deste capítulo e não se apeguem apenas a essa videoaula, ok, gente? É importante fazer a leitura completa, tá, do capítulo. Bom, inicialmente aí, de forma introdutória, né, que a gente tem para dizer que existe uma relação, tá? Essa relação, obviamente, ela é muito discutida, é isso que a gente vai falar hoje. Ah, uma linha, né, praticamente da macroeconomia, que a gente vai detalhar mais à frente, não que ela não diga que não exista essa relação, né? Ela diz que se existir essa relação, vai ser por um motivo específico. A gente vai ter uma aula específica sobre isso, que é quando a gente chegar lá na teoria novoclássica, tá, gente? Mas, em geral, essa relação ela é verificada empiricamente e aí teria diversas explicações que a gente ainda vai ver nesta aula para que ela, em alguns momentos ali da história aí, da economia, ela não ter, não, a gente não ser capaz de verificar essa relação empiricamente. Mas como eu já tinha, né, a gente já tratou um pouco desse tema na aula anterior e ficou prometido que a gente ia aprofundar nesta aula, né? Essa relação entre salário, desemprego, e que mais para frente vai ser descrita como, né, inflação e preços, que é a curva de Phillips mais moderna, mas ela inicia lá atrás, na verdade, como uma relação entre do mercado de trabalho, né, uma relação específica do mercado de trabalho, que depois foi extrapolada para a oferta e demanda agregada. Tá? Então, mas a gente inicia essa relação analisando o mercado de trabalho, que existiria um trade-off entre a taxa de desemprego e a taxa de salários, tá? E aí que é o ponto de partida dessa aula. Para depois, mais para frente, nas teorias que a gente vai ver ainda nesse curso, a relação se dá mais ali verificando produto e inflação, e taxa de inflação, tá? Mas a ligação é simples, né? Então, o desemprego a gente relaciona ao crescimento econômico, ao produto, tá? Então, quanto mais desemprego, menor o produto, quanto menor o desemprego, maior o produto. Então, há uma relação que a gente pode fazer essa substituição. E da taxa de salário para a inflação, idem, né? Então, os salários também determinarão, serão um componente importante aí da inflação, ok? Então a gente pode fazer essas substituições e chegar na relação
mais atual, mais conhecida da curva de Phillips, que é entre inflação e produto, ok? Que é a relação lá da curva de oferta agregada que a gente viu na aula anterior, tá, gente? Mas então existe essa relação em salários, ou preço e taxa de desemprego e produto, e essa relação então ficou muito conhecida como curva de Phillips, porque foi um economista, né, que tinha esse sobrenome, que primeiro analisou então essa relação empírica e descreveu isso num artigo e aí acabou ganhando, essa relação acabou ganhando aí o nome dele, ok, gente? Então a gente vai ver neste capítulo, então, a primeira formulação da curva de Phillips, a original lá deste economista, nesse artigo, que é a relação salários e desemprego. A gente vai ver uma segunda versão, que é a inclusão da discussão aí das expectativas, então, que aí tenta resolver essa crítica de que nem sempre essa relação, que é uma relação de curto prazo, tá, gente? Então, a curva de Phillips, ela é verificada, mas seria uma relação de curto prazo, então, mas nem sempre ela é verificada, então por que ela não é verificada? Então, uma primeira tentativa de melhorar aí a curva de Phillips foi a inclusão das expectativas, mais especificamente as expectativas adaptativas, tá? E aí os desenvolvimentos após os anos de 1970, porque aí nos anos 70, ali, principalmente com os choques do petróleo, da taxa de juros americana, é aí que se perde totalmente essa relação, que a gente tem um fenômeno ali da estagflação, né? Onde você tem um aumento conjunto da inflação junto com o aumento do desemprego, que falsearia aí a análise da curva de Phillips, mas enfim, aí isso seria justificado com a inclusão das expectativas, mas aí vem duas hipóteses, uma mais novoclássica, que é a das expectativas racionais, a gente vai ter uma aula só sobre isso mais à frente no curso, que vai dizer que realmente essa relação não existe, e explica por quê. E a outra seria a da rigidez de preços e salário, aí mais uma hipótese mais novo-keynesiana, que a gente vai ter uma aula também específica sobre o modelo novo-keynesiano. Tá, gente? Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Nós vamos começar então com a formulação original da curva de Phillips. Então, a curva de Phillips é uma relação inversa entre a taxa de desemprego e a taxa de aumento dos salários. Então, a gente começa aqui com a exposição da taxa de inflação de salários, né? Então, é o salário atual menos um salário aqui passado sobre o salário passado. Então, a gente consegue ver quanto aumentou, qual foi aí percentual de aumento dos salários do período T para o período T mais 1, ok? E o que inicialmente o Dornbusch coloca aqui, e que o Phillips, né, originalmente dizia, é que essa taxa de salário ela está inversamente relacionada ao chamado hiato aqui da taxa de desemprego. Tá? Então, aqui seria o desemprego vigente, né? A taxa de desemprego verificada, e esse desemprego asterisco aqui, a taxa de desemprego natural, ok? O que é a taxa de desemprego natural, né? Então, alguns economistas se baseiam, nem todos, se baseiam na existência dessa taxa natural de desemprego, mas aqueles que acham válida esse tipo de análise
Eles dizem que essa taxa natural de desemprego é aquela taxa de desemprego que ocorre quando a economia está no seu ponto de pleno emprego, né? Então, o ponto de pleno emprego é aquele onde a máxima capacidade, né, dos fatores de produção da economia estão empregados, né? Então, os fatores de produção da economia estão todos empregados. A economia está, então, no seu máximo potencial aí de produção, ok? E aí só existiria neste ponto o chamado desemprego friccional, né? Que é desemprego, aquelas pessoas que estão ali transitando saindo de uma empresa e indo para outra, então aqueles meses ali que ela está fazendo esse processo de transição, saindo de um trabalho e assumindo outro, procurando outro trabalho, e os trabalhadores que estão ali por um período se requalificando para conseguir um emprego melhor, ok? Então, se a economia ela está nesse ponto máximo, então o desemprego é igual ao desemprego natural, então isso aqui é zero, então não deverá haver, né, inflação de salários, ok? Então é isso que acontece aqui, tá? Caso, né, o desemprego ele ultrapasse esse desemprego natural, né? Então a taxa de desemprego seja maior que a taxa de desemprego natural, vocês podem visualizar que isso aqui vai ser positivo, né? Então, isso aqui maior que isso, dá um resultado positivo, só que aqui tem um sinal negativo, tá? Já vou falar desse aqui, tá, gente? Negativo, então, os salários estão caindo. Então, é aquela relação básica que vocês já viram desde o modelo clássico, de que, claro, se tem desemprego, tem mais trabalhadores, né, disputando um posto ali no mercado de trabalho, então os salários têm que cair, diminuir, ok? E vice-versa. Se a taxa de desemprego diminuir abaixo, é o que seria o superemprego, né, abaixo da taxa de desemprego natural, aí isso aqui fica negativo, com esse negativo positivo, então os salários vão subir. Então aí seria o contrário, as empresas estariam disputando os poucos trabalhadores disponíveis aí no mercado, ok? Então tem que oferecer um salário melhor para atrair esses trabalhadores. E esse subscrito, esse Ezinho aqui, ele significa a sensibilidade aí dessa taxa de salários, a taxa de inflação dos salários, há uma variação aqui no hiato do desemprego, tá? Então, ela vai nos dar, na verdade, a inclinação no eixo cartesiano, que eu já vou mostrar para vocês como é que fica a curva de Phillips no eixo cartesiano. Então, é ele que dá a inclinação da curva de Phillips, ok? Então, quanto menor esse E aí, menos inclinada é a curva de Phillips no eixo cartesiano, menor a sensibilidade, ok? E vice-versa, quanto maior esse E, mais inclinada é a curva de Phillips, maior a sensibilidade da taxa de inflação de salários a uma variação de desemprego. Então, com esse E muito grande, uma pequena variação ali da taxa de desemprego já causa um impacto forte na taxa de inflação de salários. E vice-versa, tá? Então, quando ele é pequeno, aí é necessário uma variação muito grande de desemprego para que haja inflação de salários, ok? Então é isso. Então tá aí a curva de Phillips descrita aqui, né? No eixo cartesiano, onde a gente tem aqui o desemprego aqui no eixo horizontal e a taxa de inflação de salários aqui no eixo vertical.
A curva de Phillips ela é negativamente inclinada, que aí mostra o trade-off, né? Se o desemprego aqui aumenta, então ele aumenta, né, aí para a direita. Se a gente rebater na curva de Phillips, a taxa de salários, taxa de inflação de salários estará diminuindo e vice-versa. Se o desemprego cai, a taxa de inflação de salários vai aumentar. E aqui as diversas inclinações. Em cada ponta ela vai ter uma inclinação. E muitos livros a gente pode ver tá, a descrição dessa curva de Phillips como uma reta, tá? Em vez de uma curva mesmo, como eu fiz, né? Então pode ser uma reta e aquele E, né, seria constante. Aqui aquele E está variando aqui ao longo da curva, né? Então, por exemplo, aqui eu prefiro, né, essa descrição da curva, porque na verdade é mais realista. Porque aqui na verdade é menos teórico e mais realista. Então aqui na verdade quanto maior a taxa de desemprego, menos sensível vai ficando a inflação, né? Aqui a inflação dos salários. E enquanto aqui, quando diminui o desemprego, é mais sensível aqui, ok? Aí a variação da inflação já seria maior, ok? Então essa descrição da curva de Phillips. Estou manipulando essas duas equações, né? Primeiro substituindo o GW aqui por isso aqui. E aí fazendo essa manipulação, né, passando aqui o salário do período T para a direita, né, e depois ele aqui de novo para a direita, a gente chega nessa equação que pode ser que fique mais visível para vocês ver aquela relação, ok? Que o salário, então o salário futuro, né, tem mais um aqui, seria o do próximo período, ele é o salário atual, né? Ou você pode ver que o salário atual é igual ao salário passado, né? Multiplicado por esse fator aqui, 1 menos E vezes o hiato de desemprego. Ok? Então, quando o desemprego, por exemplo, aumenta, isso aqui é positivo, com esse negativo fica negativo, então, na verdade, o salário futuro vai ser menor do que o salário atual, ok? Ou o salário atual menor que o salário passado, como vocês preferirem aí, fica melhor para vocês entenderem. Se ele é menor do que o desemprego natural, isso aqui é negativo, isso aqui é negativo positivo, então vai somar 1. Então vai ser 1 mais alguma coisa que vai dar um salário atual maior do que o salário passado, ok? Então, na verdade, o que estou dizendo é que quando o desemprego está elevado, então o salário atual ele vai ser menor do que o salário passado. Quando o desemprego está baixo, né, então ele vai ser maior, ok? Então tá aqui o exemplo para mostrar para vocês, né, colocando números, né? Então eu supus aqui que o E era 0,5 e que inicialmente o desemprego está maior do que o desemprego natural. Então o desemprego natural aqui seria de 5% e a taxa de desemprego atual está em 9%. Então fazendo os cálculos, o salário tem que ser menor, o próximo salário vai ter que ser menor. Então por quê? Porque o desemprego está alto, então aí os salários vão cair, ok? E vice-versa, né? Ao contrário aqui, então, supondo uma taxa de desemprego de 1%, superemprego aí abaixo da taxa natural de desemprego, aí os salários estarão subindo, ok? Então fica aí só o exemplo para vocês conseguirem visualizar aí melhor essa relação, ok?
Então, mas a política econômica, né, o dilema aí da política econômica, com base nessa curva de Phillips, é que os formuladores de política econômica eles poderiam escolher diferentes combinações de taxa de desemprego e inflação. Isso aconteceu muito ali até os anos 60, mais ou menos, em que junto, né, dentro daquele modelo ISLM, BP, que vocês viram na Macro 2, né, existiu também um modelo chamado ISLM-CP, que aí seria aquele modelo ISLM baseado na curva de Phillips. Então, enquanto o modelo ISLM era um modelo mais simples, e aí ele teve também expansões, né? Que uma delas foi a que vocês viram em Macro 2, que é o ISLM-BP, que aí é a inclusão da importância do resultado da balança de pagamentos dentro daquela análise, daquele arcabouço ISLM, também existiu um modelo chamado ISLM-CP, que era a inclusão desta curva de Phillips naquele arcabouço ISLM. Então, isso pendurou até os anos 60, a utilização daqueles modelos, em que as autoridades econômicas ali, elas exploravam este trade-off entre salários e desemprego, ou mais para frente a gente vai ver a inflação e produto, ok? Mas alguns estudos trouxeram dúvidas com relação à validade dessa relação, ok? Então o que aconteceu ali a partir dos anos 70, né? Como eu já tinha adiantado um pouco, né? A partir dos anos, final dos anos 60 para os anos 70, a economia passa por algumas transformações, né? Entre elas, uma questão sensível com relação ao mercado de petróleo, que até hoje, né, é a base energética aí do mundo, então afeta qualquer movimentação ali na cotação do barril de petróleo, ela afeta, né, porque afeta todos os preços da economia. Claro, uns mais, outros menos, né? Mas, de certa forma, o impacto é geral, tá, gente? E gerou uma crise que a economia americana teve que elevar sua taxa de juros, e isso também impactou a economia mundial. Então, isso levou ao chamado efeito lá de estagflação, que eu vou mostrar em detalhes aí para vocês também, o Dornbusch mostra, né? Discute isso, né? E quando você tem estagflação, que é o aumento ao mesmo tempo da inflação e da taxa de desemprego, muito se discutia então da invalidade dessa relação empírica aí da curva de Phillips, né? Então, alguns estudos aí descobriram que a taxa de desemprego não estava relacionada ao nível de salário, mas ao seu excesso em relação ao que era esperado. Então, os primeiros economistas tentaram salvar esse arcabouço teórico, dizendo, opa, não é que a relação não exista, é porque então a taxa de desemprego ela não está relacionada ao nível, né, a um valor do salário ou da inflação, mas ao que se espera com relação à variação da inflação futura, que vai determinar aí a disputa ali no mercado de trabalho, as negociações no mercado de trabalho, com relação à fixação, né, do reajuste salarial, ok? A definição do reajuste salarial. Então é isso que realmente definiria a taxa de desemprego. Então era necessário, então, incluir uma nova variável na curva de Phillips, que aí eu vou mostrar para vocês que, de certa forma, explica esse choque de aumento ao mesmo tempo da taxa de desemprego, da taxa de inflação, sem invalidar a curva de Phillips, ok? Então, esse caso se explica porque os trabalhadores estão preocupados com o aumento
não, com o aumento do salário nominal em relação ao aumento esperado da inflação. Ou seja, os trabalhadores não estão preocupados com o aumento do salário nominal, mas com o aumento do salário real, para que ele cubra ali, de fato, o custo de vida, né? Seu custo de vida. Então, é isso que de fato vai determinar a taxa de desemprego, ok, gente? Então tá aí, né? A curva de Phillips ampliada pelas expectativas de inflação, em que o excesso de inflação de salário sobre a inflação esperada. Então a gente tem que incluir mais uma variável aí nessa nossa curva de Phillips, que é a expectativa de inflação, né? E aí, substituindo aqui a inflação, né, a taxa de inflação de salários, pela inflação, né? Então, aí, forçando, né? Se força um pouco, tá, gente? Porque, por que está forçando? Porque você está dizendo que a inflação ela seria totalmente determinada igual à inflação dos salários. Então, seria só os salários impactam a inflação. Tá? Então, enfim, não é bem isso. A gente vai ver aqui mais para frente. Então, manipulando essa equação, olha o que a gente entende. Que a inflação ela é determinada, então, pela expectativa de inflação, pelo hiato do desemprego. Ok, gente? Então, essa é a nova formulação da curva de Phillips. Então a gente coloca aqui uma expectativa de inflação. E aí como é que isso explica lá a estagflação, né? Como é que se explica a estagflação? Porque a estagflação, na verdade, ao haver um choque de expectativa, ou seja, os trabalhadores achando que o custo de vida vai se elevar demais, então eles acabam achando que vão perder com isso, né? Não vão conseguir, assim, nem sempre reajustes que façam eles recuperar essa perda, né? Alguma perda sempre haverá. Então, o que acontece é que esse choque de expectativa, essa elevação da expectativa, não faz a gente deslocar sobre a curva de Phillips, né? Faz a gente deslocar a curva de Phillips, tá, gente? Então, a curva de Phillips, ela se desloca, tá? Então, isso que explica aqui o aumento ao mesmo tempo do desemprego, da taxa de desemprego, da taxa de inflação, estão vendo? Então, a expectativa de inflação aumenta, a taxa de inflação vai aumentar, tá? E o desemprego também. Então, isso explicaria e não falsearia mais esse modelo, tá? Então, uma coisa é o desemprego oscilar e aí oscilar aqui a inflação. Outra coisa é um choque de expectativa que vai deslocar a curva de Phillips, que vai mudar esse padrão, né? Fazendo com que momentaneamente desemprego e inflação aumente. Mas a tendência é que depois que a gente desloca para essa nova curva de Phillips, não é o desemprego ficar aqui. Ele vai o quê? Ele vai retornar para o desemprego natural. Mas a gente vai rebater lá em cima, onde a inflação vai ser o quê? Mais alta ainda, né? Então a tendência é que no equilíbrio, né, o desemprego retorne para o natural, mas com essa nova curva a inflação ainda vai ser maior. Então, o choque de expectativa leva a esse choque de inflação. Inicialmente, um choque ali do curto prazo de desemprego crescente e inflação crescente. Então, não é para nos desanimar, mas é o que está acontecendo, por exemplo, aí atualmente no Brasil, né? Então, dados atuais mostram que a gente está sofrendo esse tipo de choque, uma taxa de desemprego elevadíssima e inflação em aceleração, ok?
Mesmo que não haja uma política acomodatícia do Banco Central ali pela política monetária, isso vai levar mais tempo, mas a gente em algum momento deve retornar, mas a inflação irá disparar, ok? Caso o Banco Central queira fazer uma política aí acomodatícia, ele tem que tentar trazer essa curva de volta para baixo aqui, tá, gente? Então seria ali algum tipo de política que atue na expectativa de inflação, e não só uma política que atue na inflação, tá? Bom, enfim, mas a gente vai detalhar isso mais para frente e isso vai ficar mais claro nos modelos das próximas aulas, tá, gente? Então, mais duas explicações, tá, gente? Então, essa foi a primeira explicação, uma tentativa de dizer, não, a relação empírica não está se verificando, porque a gente está com um choque de expectativa, mas nem todas as escolas, então a partir dali acontece um racha dentro da macroeconomia, isso que a gente vai estudar dentro deste curso, que a partir dali você tem um racha que você tem algumas escolas dentro da ortodoxia, né? Você tem um racha ali, porque alguns teóricos ortodoxos vão ficar felizes com essa explicação. Não, isso explica, eu ainda continuo acreditando na curva de Phillips, na validade da curva de Phillips. As evidências para mim são suficientes. E aí, quem segue mais essa linha são os autores da linha monetarista, tá? Monetarista, ok? Os novos keynesianos também continuam acreditando na validade da curva de Phillips, mas por outro motivo, não só esse da expectativa, tá? Que eu já vou falar mais por fim dessa aula. Mas tem uma escola que rechaça, tá? Não acredita muito, fala assim, essa relação empírica ela é instável, acontece, tem períodos que acontece, tem períodos que não acontecem, então na verdade não é que eles não acreditam, mas eles dizem assim, é uma relação instável, assim, não é uma coisa que a gente possa colocar como uma teoria, né? Mas é uma relação empírica instável, tá, gente? É assim que eles colocam, que os teóricos novoclássicos, né? Que vão fundamentar aí as suas explicações a partir das chamadas expectativas racionais, tá, gente? Então, por que os agentes econômicos, eles se perguntam, então, por que os agentes econômicos erravam em suas expectativas, né? Porque na análise inicial das expectativas, eles não conseguiam antecipar esse choque, evitando, por exemplo, a estagflação, né? Então, segundo esses teóricos, esse erro acontecia devido à suposição aí das chamadas expectativas adaptativas. Então, essa primeira fundamentação, essa expectativa de inflação, era a suposição que era chamada de expectativa adaptativa, que é o quê? É você corrigir a inflação com base na inflação que ocorreu no período passado. Tá, gente? Então, eles achavam que a inflação no futuro seria ali a inflação passada, então, mais um desvio da inflação, né, do hiato ali, da inflação com relação à taxa natural de desemprego, ou seja, uma modificação do hiato de desemprego. Então, se a gente está em pleno emprego, eu diria que a inflação atual é igual à inflação passada.
Então, eu não conseguiria antecipar os choques, né, de expectativa, ok? Certo? Então, isso tornou-se muito ruim, porque era difícil prever esses choques. Então, eles passam a dizer que esses choques, eles podem ser antecipados desde que os agentes econômicos passem a acompanhar melhor e com mais atenção e procurar entender os efeitos das ações de política econômica e do governo, tá? Então, caso os agentes acompanhem bem a política econômica, entendam como essa política é feita e como ela vai afetar a economia, né? Algo que é muito complexo, né? Não é tão simples assim, né? Nem para economistas com longos anos de estudo da economia. Então, imagina, né? Então, imagina para você lá que é um investidor ou um mero consumidor, ter que entender a complexidade disso, né? Mas eles se ponderam na questão de que atualmente a informação tornou-se uma coisa assim livre, né? Está aí disponível para todos, então desde que você queira, você consegue. Então os trabalhadores conseguiriam antecipar a mudança de custo de vida, os investidores conseguiriam antecipar ali o resultado sobre os seus investimentos de uma ação de política econômica ali do governo, tá? E eles antecipando isso não teria por que haver o choque e muito menos haver impacto ali sobre a taxa de desemprego. É algo que a gente vai detalhar também em aulas mais para frente, mas principalmente para os novoclássicos não haverá impacto ali. Eles acabam utilizando essa questão das expectativas nacionais para retornar àquele modelo clássico em que a oferta agregada ela é vertical e aí a curva de Phillips também será vertical. Ou seja, qualquer movimento aí de política monetária só vai afetar a inflação, ok? Mas existe uma outra corrente, são os novos keynesianos, né, que eles fazem diferente aí dos novoclássicos, eles dizem assim, essa também é uma relação estável, mas a minha explicação para que ela nem sempre ocorra vai ser um pouco diferente, vai ser no seguinte, ela não ocorre porque muitos preços e salários, ou essa relação não vai ser tão sensível, né? Eles vão se basear, mas então quanto... Olha que legal, né? Eu vou voltar lá na curva de Phillips e mostrar para vocês. Os novoclássicos, como eu disse, né, eles se baseiam muito nessa inclinação muito grande aqui. Então, no pleno emprego, né, seria a curva de Phillips aqui vertical. Já os novos keynesianos eles vão se basear numa rigidez de alguns preços e salários que torna essa curva de Phillips mais horizontal, né? Então eles vão se basear mais nesse trecho aqui mais horizontal aqui. Aqui os novoclássicos, aqui mais os novos keynesianos, tá? Então eles vão se basear nisso e aí vão formular aí algumas explicações para que preço e salário. Então, por mais que haja variação no desemprego, não teria muito variação lá na inflação, que alguns salários estão rígidos ali e o preço também. Então quais são as explicações para isso? A primeira delas, na verdade, aqui seria até a explicação dos monetaristas, né? Mais dos monetaristas. A explicação dos monetaristas seria nessa informação imperfeita. Então, os monetaristas são os que mais acreditam aí na validade da curva de Phillips, mas eles dizem que por causa de informação imperfeita ela pode ser aí um
pouco menos inclinada, né? Então, essa questão da informação imperfeita é o quê, né? A gente vai explicar isso também mais para frente, vai voltar nisso, mas é uma questão que diz o seguinte: quando o governo faz a política monetária expansionista, e aí fechando essa aula, como a gente fechou a última, né? Então, naquele impacto da política monetária, quando você tem um impacto, um efeito da política monetária, uma expansão monetária, esses agentes achariam que estão mais ricos e vão fazer mais consumo e investimento. Então vamos começar pelos novoclássicos. Os novoclássicos diriam o quê? Não, os agentes que acompanham, né, as ações de política monetária sabem que isso só tem um efeito inflacionário, não tem um efeito real. Então eles vão antecipar isso e já vão remarcar preços. E não vão gastar esse dinheiro excedente, vão guardar esse dinheiro para o futuro, né? Aqui o futuro, né? O médio prazo, né? Esse futuro não é o longo prazo, mas o médio prazo, porque no médio prazo já vai ter aumento da inflação. Ok? Então eu vou precisar de mais dinheiro para comprar a mesma coisa, para demandar a mesma coisa, mas um preço maior. Entenderam? Ok? Então peguem isso. Isso são os novoclássicos. Curva de Phillips, quase vertical ou vertical, ok? Com um impacto muito pequeno no desemprego, no produto, e impacto grande na inflação. Monetaristas, eles vão dizer assim, não, mas há um problema informacional, nem todo mundo recebe a informação da mesma forma, né? Nem todos os consumidores, nem todos os investidores, nem todos os comerciantes, os industriais. Então há um problema informacional, alguns deles vão acreditar que realmente estão mais ricos e vão gastar um pouco, já no curto prazo. O que vai ter um impacto ali no desemprego e no produto, deixando esse impacto da inflação mais para o médio prazo, ok? Então esses seriam os monetaristas. Haveria também um problema de coordenação. Aí, essa seria a única explicação aí que os novos clássicos diriam, tá? Aí esses seriam os novoclássicos, eles diriam assim, só pode haver esse problema de acontecer esse trade-off, né? Se haver um problema de coordenação, além de um problema de informação que é o que os monetaristas dizem, mas um problema de coordenação, ou seja, que aí eles se ponderam nisso, que dizem o seguinte: o que é um problema de coordenação? Assim, é quem, dentro de um determinado setor da economia, vamos dizer, que produz aí algum bem e competem pela produção desse bem, se há uma visualização de que há um aumento de custos de produção nesse setor, um fica tentando olhar para o outro, isso vocês estudaram muito na micro, né? Um concorrente fica tentando olhar para o outro para ver se o outro teve o mesmo problema de custos e vai querer também aumentar preço. Mas aí, se você não consegue ter essa visualização, se os seus concorrentes também tiveram esse aumento de custo, você fica receoso de aumentar os seus preços. Então imagine se você for o único a aumentar os seus preços, né? O que vai acontecer? Você vai perder mercado. Então aí você tem um problema de coordenação, porque cada empresa ela age, né, dentro ali da sua individualidade. Não há uma coordenação entre elas, porque elas estão competindo, né? Se houvesse uma coordenação, né? Então, aí isso acontece muito em outros tipos de mercado, menos concorrentes, né? Cartel, que aí há a combinação de preços, aí todo mundo aumenta preço, aí você tem um choque. Quando você não tem essa combinação, que há competição, então o que está acontecendo? Todo mundo vai ficar receoso de aumentar preço, porque será que o meu concorrente vai aumentar? Será que ele teve problema de custo que nem eu, aumento de custo que nem eu?
Então não vou aumentar não, eu vou absorver, vou diminuir a minha margem de lucro, vou esperar para ver. Então fica todo mundo... Então ali os preços ficam rígidos por um determinado tempo, tá, gente? E por fim, contratos e relações de longo prazo. Contratos de relações de longo prazo que são os novos keynesianos, né? Tá, gente? Então, os novos keynesianos diria que esses contratos e relações de longo prazo são contratos de trabalho, tá? Contratos de trabalho e contratos entre empresas e seus clientes, né? De fidelidade, contrato de preço mesmo. Então, você tem contratos de trabalho, os contratos de trabalho são assinados por 1 ano ou mais. Então a empresa tem que cumprir, né, com aquele tempo, senão, né, enfim. Então, por tempo do contrato, o salário está fixo. E tem o contrato de relações. Então, há muitos tipos de bens e serviços que você contrata que tem um preço fixado ali por 1 ano, né? Então, aluguéis, contratos de internet, né, por exemplo, você contrata, então tem muitos preços que não são tão flexíveis assim, tá, gente? Mesmo supermercados que, por exemplo, imprimem encartes, né? Esse seria o chamado custo menu, né? Custo de menu ou de cardápio. Vocês vão ver aí nas próximas aulas, a gente vai voltar a falar disso. Quando entrar na teoria novo keynesiana, esse custo de cardápio que, pô, eu emiti um menu, um cardápio, ou seja, no supermercado aqueles folders, né? Aqueles encartes, né? E ali está os preços que eu vou cobrar, mas lá embaixo está escrito válido durante o mês tal, né? Então, isso tudo torna rígido, que faz com que a curva de Phillips ela tenha uma certa rigidez ali de preço, tá? E aí vai dificultar essa questão da expectativa, tá bom, gente? Então é isso, assim, que a gente tinha a dizer para hoje, para vocês. Agradeço aí a atenção e a paciência e um forte abraço aí a todos.